Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do projeto Letramento Literário, a literatura maranhense na escola. Eu me chamo Matheus e juntos nós iremos conhecer um pouco mais sobre o projeto, seus objetivos, metodologia e vamos conhecer um pouco mais sobre a literatura maranhense, ok? O projeto tem como objetivo contribuir para a difusão e a valorização da literatura maranhense, em especial a produzida na microrregião de Itapecuru-Mirim. E sua metodologia consiste na exposição e discussão de textos literários de autores exponenciais locais, juntos a estudantes de escolas públicas e a comunidade local. Os membros da equipe são Matheus, que no caso sou eu, Ana Luísa, o Jorge, Samuel e a Gabriele, e juntos somos orientados pela professora doutora Tânia Lima. Nós temos a seguinte imagem, a alta sociedade, e agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. O que vocês sabem sobre a alta sociedade? Olhando bem para essa imagem, nós vemos que eles estão em um ambiente chique, com roupas elegantes. O que essas roupas e esse ambiente despertam em vocês? Vocês podem compartilhar conosco alguma experiência que vocês têm sobre a alta sociedade? Será que essa imagem tem algo relacionado à história que nós iremos conhecer hoje? Bom, é o que nós iremos descobrir. O capítulo selecionado para a leitura de hoje é o capítulo 4. Esse capítulo está presente no livro A Parede, de Arlete Nogueira. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre Arlete Nogueira. Ela nasceu em Cantanhede em 8 de maio de 1936, iniciou seus estudos em sua cidade natal e aos 12 mudou-se para São Luís. Ela é formada em filosofia e lecionou na Universidade Federal do Maranhão. Escreveu seu primeiro livro, A Parede, antes dos 20 anos. Escreveu mais de 10 obras, a última das quais foi lançada em 2017. Bom, aqui nós temos algumas de suas obras: Compasso Binário, Canção das Horas Úmidas, Trabalho Manual, Contos Inocentes, Sal e Sol, A Colheita. Bom, fiquem agora com a leitura do capítulo. Agora nós vamos dar início à leitura do texto. A alta sociedade encantava-me, atraía-me. Aquele superficialismo de seus integrantes era tão mais fácil, tão agradável. A vida vivida em seus mínimos detalhes é enervante, estafante mesmo, e às vezes enfastia. Entre aquela gente, tudo vinha tão facilmente. Risos, palavras, gestos, os sentimentos também. Isso, sobretudo, me agradava. Alguém se mostrar tão de repente meu amigo. Dizer, Cínzia, dá-me isso aí. Saber meu nome, dizê-lo assim, sem me ter visto antes. Assim, simplesmente e com tanta intimidade. Cínzia, isso sempre me desvaneceu. No society, não havia aqueles tipos introspectivos, atormentados, silenciosos. Se algum parecia, era um deslocado. Todos eram divertidos, disponíveis e bem-humorados. Sabiam rir muito. Pegavam um copo da mesa, levantavam-no e abaixavam-no de encontro à mesa, com força. Quebravam-no por diversão, para toda a roda rir. Como transformavam coisas, palavras e gestos sem importância, sem graça, num motivo gozadíssimo, individualmente cômico para suas diversões esdrúxulas. E o dinheiro ali era a garantia de tudo, desde a possibilidade, tornada real, de meu pai fazer-se sócio daquela confraria, até a conquista do respeito de todos, a nós devido. Bastava ver aquelas mulheres de cabeleiras limpas e arrumadas, de peles sedosas e bem maquiadas, com pó de arroz, ruge e batom de boas marcas, ou identificar aquelas roupas de fazendas caras e de corte bem feito. Pescoços, orelhas, braços e dedos cobertos de joias. Ou sentir o perfume francês espalhando-se, para não ter dúvida da importância do dinheiro a serviço daquela felicidade. Sim, porque para chegar a isto, já estariam de certo satisfeitas as outras necessidades, como comer e habitar bem. Reparava tudo, cada vez mais absorvida, procurando enquadrar-me naquele maravilhoso meio. Aliás, sempre me senti perfeitamente identificada com aquilo, esperando apenas uma oportunidade para atirar-me de corpo e alma naquele burburinho. Eu me atiraria de corpo e alma, casar-me-ia com um brilhante homem de sociedade, depois de apresentações destacadas entre aquela gente. O Natal estava próximo. Inesperadamente recebi a visita de Marta. Agora morando perto, veio convidar-nos para uma ceia com que os pais iriam comemorar o 25 de dezembro. Puxa, mas que pulseira enjoada, a me incomodar. É porque está apertada em teu braço, Marta. Ganhei-a ontem, como presente de Natal. O que foi que tu ganhaste? Nada, quer dizer. Papai já me perguntou o que desejo neste Natal, mas ainda estou escolhendo. Podendo até ser uma pulseira também. Mas que tal a festa de sábado? Péssima, não gostei mesmo. Notei que, no seu caso, talvez tivesse dito que gostara da festa. É possível que me demorasse um pouco com a resposta, mas ela viria matreira, fiel a um estilo que era meu naquela época. Bem, o convite está feito.
Mamãe pediu que eu dissesse que ele se estende a teus pais. Não te esqueças de retransmiti-lo. Gostaste daquele resultado? Perguntei. Que resultado? Do concurso de sábado? Ah, não, aquilo foi uma chantagem, um embuste. Como não sabia o significado da palavra embuste, isso me intrigou um pouco. Afinal eu disse, mas ela é elegante, não acho. Ganhou porque é novidade. Só por isso. E os colunistas sociais também ajudaram. Não vou convidá-la para minha ceia, até porque não tenho intimidade com ela. Papai, sim, é muito amigo do pai dela. Ajudou a reeleger deputado federal nas eleições passadas. Disse estas últimas palavras com uma confidência, despedindo-se. Mais tarde, mamãe convidou-me para sairmos e comprar alguns presentes de Natal. Naquele ano, eles, papai e mamãe, poderiam adquirir o que sempre desejaram para nossos parentes e conhecidos. Estávamos na rua grande, entrando aqui e ali, comprando uma coisa e outra, eu já com vários pacotes nas mãos. Num bazar, algo me tocou. Voltei-me. Era Célia, como Marta, uma ex-colega do ano anterior. Depois de cumprimentar-nos, puxou-me para um lado e disse: Quero contar-te uma coisa confidencialmente. Que é? Disse um pouco nervosa. Encontrei Marta agora mesmo. Falou que estava vindo de tua casa e que ficaste com muita inveja de uma pulseira que ela ganhou ontem, de Natal. Menosprezaste a tal pulseira porque teu pai não te quis dar uma. Foi isso mesmo? Fiquei estupefata. Era possível? Olha, Cínzia, não quero que me interprete mal. Prosseguiu. Nesse instante, estávamos em frente a uma seção de bijuterias e fixei um broche cravado de pedrinhas falsas que brilhavam. Brilhavam e fiquei assim por um instante, ouvindo confusamente Célia e um homem que anunciava brinquedos na rua. Compre para seu filhinho. Célia, não quero que me interpretes mal. O homem. Veja, é muito barato, ele vai gostar. Célia, convidou-te, hein? Convidou-te? Hein? Convidei-te para a ceia? Convidou. Olha lá, Cínzia, aquele broche. Que tal para fugência? Perguntou mamãe. Não gosto, mãe. Na verdade, não podia nem saber explicar que, naquele broche, com um brilho falso em minha direção, eu impregnara um instante de perplexidade ao perceber vagamente que a vida era uma espécie de jogo onde não devíamos subestimar ninguém. Apesar disso, sofri com o julgamento equivocado de Marta a meu respeito. Escuta, Cínzia, já vou. Não ligues para o que te contei. Pareces preocupada. Ela é assim mesmo, acrescentou Célia, despedindo-se. Obrigada. Que foi? Disse mamãe. Nada, não tem importância. E por que agradeceste? Para dar importância. Mas não foi bem isso. A verdade é que existem pessoas que, burilando o mal que nos fazem-no de uma certa forma que ainda lhes ficamos a dever um agradecimento ou uma desculpa. Aquela pequena intriga aclarou alguma coisa em mim, como já expliquei. Porém, desde aquele instante, senti a necessidade de possuir uma pulseira de ouro. De ouro, de ouro, de ouro. Quando eu repito assim uma palavra, ela vai perdendo a expressão, o significado. Ouro, 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 ouro. Engraçado. Pensei em não ir à festa de Marta, mas logo ponderei. Perdeu uma reunião dessas e decidi ir de pulseira de ouro no braço. Chegou o dia 24. A casa de Marta estava muito bem decorada naquela noite, divina. Logo que entramos, fui falar com ela. Estava num grupo pretensioso que incluía Rita e Javeluz. Elas que nem se cumprimentavam antes. Instintivamente, olhei para o meu próprio braço e depois para o braço de Marta. O dela estava listado de pulseiras de ouro. Que adiantava aquela unidade insignificante que eu trazia no meu? Ter-me-ia consolado se alguém me tivesse dito ao ouvido: esse negócio, esse enfeite de muito ouro é de mau gosto, é cafona. Mas não apareceu ninguém e eu fiquei com a minha pequena derrota. Marta conversava com Rita de Aveluz e quase não me notou. Conversava é o modo de dizer, apoiava, confirmava tudo o que a outra dizia. Fiquei de lado, sem jeito, escutando. Assaltou-me então a impressão de estar sobrando, um sentimento de humilhação, de insuficiência que nunca sentira. Marta era toda subserviência. Súbito, descobri, eu era como Marta, como todas, afinal. Como todas, não. Havia uma, Luísa, que não era como nós, uma que tinha coragem de afrontar-nos, de repelir-nos. Estaria certa Luísa ou a nossa subserviência era a bondade num certo prisma? E enquanto não chegava a hora da ceia, alguns pares dançavam ao som de uma música lenta, preguiçosa. Joyce deu-me uma palmada, trazendo-me a realidade. Vamos dar uma volta, e puxou-me pelo braço. Convidei Célia, que estava comigo, e fomos parar numa área livre, repleta de rapazes que se entretinham conversando. Eu conheci alguns daqueles rapazes de vista nas redondezas do colégio quando se juntavam para esperar nossa saída de Santa Teresa. Quase todos nos olharam quando aparecemos, menos um, parecendo intrigado numa reflexão. E porque gostei dele, decorei-lhe os traços, a fisionomia. Era pálido na noite clara.
À meia-noite, fomos chamados a cear. Todos avançamos. A mesa estava repleta de pratos variados e bonitos. Quem a preparou conhecia a psicologia do estômago, a estética da aparência. Todos nós nos aproximamos, uns na frente, outros mais atrás, encabulados. Mas, todos, esse apelo do estômago deveria ser um ato, sob todos os aspectos, indigno e vergonhoso. Mas não é. Faz parte da condição humana. A gula, sim, em certas circunstâncias, é uma das expressões mais intoleráveis do homem. Logo após a ceia, muita gente saiu. Muita gente que só esperava por aquele instante. Terminou por sairmos todos. Passei a mão pela minha pulseira novinha sem mentira, alisando-a, querendo saber o que ela significava para mim. Nada. Um pouco mais eu teria compreendido que já não eram as coisas, os objetos, que aquele society esbanjava o alvo do meu desejo. Mas, naquela noite, acabei por distrair-me ouvindo meu pai conversar com mamãe, de volta para casa, sobre o que ele escutara dos políticos reunidos ali, naquele Natal. A casa de Marta ficava a menos de 2 quarteirões da nossa, e, assim, íamos os 3 andando pela calçada, papai comentando o que ouvira. Ao chegarmos, demorei-me na sala, entre eles interessado no que diziam, aproveitando para ir tirando devagar a pulseira de ouro do braço. Pude escutar de mamãe, que parecia perplexa, estes esclarecimentos sobre o que papai comentara. Há pouco mais de um mês, deu no jornal, o Tancredo Neves veio a São Luís, e nós dois comentamos isso na ocasião. Acertar essa negociata com o governador, prometendo-lhe inclusive a vice-presidência da República na chapa do Juscelino, caso ele, o governador, concordasse com a renúncia de um senador maranhense, a fim de abrir uma vaga para Chateaubriand se candidatar pelo Maranhão, ele que havia perdido as eleições para o senador na Paraíba. Papai, tirando a camisa e colocando-a numa cadeira, acrescentou que o comentário na casa de Marta, com muitos políticos presentes, era de um senador maranhense ganharia. No momento da renúncia, um alto valor em espécie continuaria recebendo o salário de senador, mediante uma preocupação que Chateaubriand lhe passaria em cartório. E mais, um emprego vitalício na Sherry. Papai considerava ainda, tirando agora a calça e colocando-a sobre a camisa, que o Chateaubriand tudo podia, pois era o poderoso proprietário dos meios de comunicação do Brasil, com jornais, rádios e um canal de televisão a serviço das próximas eleições presidenciais. Será de matar de vergonha o povo maranhense. Não espere outra coisa desse vitorianismo. Subi para o meu quarto e, já deitada, não conseguia dormir. Pensando em tudo, na festa, no moço pálido e na conversa entre papai e mamãe sobre a tal episódio político. Essa foi a leitura do texto, espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que vocês acharam do que foi lido. Então escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.